Porto do Itaqui está localizado na cidade de São Luís, no estado do Maranhão. Tem uma das maiores amplitudes de maré do Brasil, podendo ultrapassar 7 metros. Os projetos para a construção de um porto na área onde se encontra o Itaqui datam de 1918, porém as obras nunca foram iniciadas nesse período. Somente após estudos realizados pelo Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis foi que se deu a construção das primeiras acostagens. O Itaqui é o 11º na classificação geral e o 6º entre os portos públicos em movimentação de cargas por tonelada. A área onde atualmente está localizado o Itaqui, ela já era conhecida como um ponto de fundeio de embarcações no século XIX. A primeira tentativa de construir um porto na área do Itaqui foi em 1918, quando o governo do Maranhão deu a concessão das obras a uma companhia inglesa, porém tal companhia não obteve êxito e a concessão foi extinta. Em 1939, o Departamento Nacional de Portos Navegáveis realizou um estudo e apontou como um grande potencial para a construção de um grande porto à área do Itaqui. Com base nessas conclusões, em 1966, as obras do porto foram definitivamente iniciadas. Em 28 de dezembro de 1973, foi criada a Companhia das Docas do Maranhão. Em 1976, foram construídas berços que permitiram operações com navios de até 200 mil toneladas. E, através de um convênio de delegação entre a União e o Estado do Maranhão, com a interferência da Companhia das Docas do Maranhão, em 30 de novembro de 2000 foi criada a Empresa Maranhense de Administração Portuária, a EMAP. Localizado na Baía de São Marcos, na ilha de São Luís do Maranhão, o Porto do Itaqui possui um posicionamento privilegiado em relação aos seus parceiros comerciais. Localizado estrategicamente próximo aos mercados europeus, asiáticos, norte-americanos e ao Canal do Panamá, o porto, assim, estabelece com mais facilidade as suas relações comerciais. Segundo a ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, um porto é capaz de movimentar cerca de 3 tipos de carga. O Porto do Itaqui movimenta 2 desses 3 tipos de carga, que são as cargas do tipo granéis sólidos e granéis líquidos. Historicamente falando, o porto movimenta 2 cadeias principais, que é a exportação de grãos, como milho e a soja, e a importação de produtos petrolíferos, como o diesel e a gasolina. O Porto do Itaqui também é um importante gerador de empregos para o estado do Maranhão, gerando cerca de 14 mil empregos anualmente, diretos e indiretos, além de movimentar no estado outras cadeias produtivas. Também chamado de o Porto da Região Centro-Oeste, o Porto do Itaqui é um importante corredor logístico para essa região, visto que parte da sua produção é escoada pelo porto, principalmente grãos vindo do estado do Goiás. Entre os principais produtos que são exportados pelo Porto do Itaqui, nós temos o milho, a soja, os fertilizantes, o carvão, o cobre, o ferro-gusa, além de outros minérios que são trazidos pela Vale do Rio Doce e o alumínio produzido aqui por USA, além de outros minérios que são trazidos pela Vale do Rio Doce e o alumínio produzido aqui pela Alumar. A área de influência nacional do Porto do Itaqui é representada pelo que chamamos de Mato Piba, formado pelos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Essa é a terceira e última fronteira agrícola do país e é responsável por cerca de 54% das exportações do porto. Além dessa área, outras regiões também estão na mira de influência nacional do Porto do Itaqui, como os estados do norte, principalmente o Pará, os estados do nordeste, do centro-oeste. O Porto de Itaqui é um canal de circulação de mercadorias, movimentando um rol de negócios dentro do estado do Maranhão. Nesse sentido, observa-se um alto índice de crescimento econômico no estado, com a presença de investimentos em usinas de álcool, em siderúrgicas, no minério, na produção de energia eólica e entre investimentos dentro do próprio complexo portuário. O porto desempenha um papel fundamental no crescimento da região, por ser responsável pelo recebimento de cargas e de projetos, que são divididos em 3 setores: os granéis sólidos, como os fertilizantes, o manganês, o calcário, o carvão, o cobre, e grãos como trigo,
milho, arroz e os granéis líquidos, que são basicamente derivados de petróleo, como a gasolina e o diesel, e a terceira seção, que é a carga geral, onde se podem identificar a celulose, o cimento, entre outros. Bom, atualmente a quantidade de cargas movimentadas chegou a mais de 25 toneladas, com destaque para envios de grãos, fertilizantes e celulose, que juntos são mais de 15 toneladas dessas 25. Ademais, a atividade portuária gera cerca de 14 mil empregos diretos e indiretos, movimentando cadeias de produção e desenvolvimento de todo o estado, arrecadando aproximadamente 35% do ICMS do Maranhão. Além disso, é um projeto para a expansão do porto, que, com o auxílio da iniciativa privada por parte do grupo Novo Tegram, a expansão visa a ampliação dos berços que exportam grãos, projetando cerca de 20 milhões de toneladas anuais. Essa parceria também gera melhor agilidade do escoamento da safra para mercados consumidores estratégicos, como na Europa e na Ásia. Para este ano, a gestão do porto tem em curso um valor de mais de R$1 bilhão para investimentos na infraestrutura do porto, abrangendo novas obras e entrega de obras já iniciadas. O Porto Itaqui é muito importante na economia do Maranhão, principalmente por ele ser o maior complexo portuário do Brasil com relação à quantidade de carga movimentada. Ele é um fomento na economia não só do estado, mas também de toda a região centro-norte do país, pois ele foi o primeiro porto público a ser construído na região norte e nordeste, trazendo consigo uma forte mobilização de cargas, com muita estabilidade e segurança. O Porto Itaqui é administrado desde 2010 pela EMAP, que é a Empresa Maranhense de Administração Portuária. Ela cuida de toda a gestão do porto, zelando pelo cumprimento da legislação vigente. Segundo o presidente, o porto influencia na receita de 8 estados e muda a vida de 500 milhões de pessoas. A busca por sempre realizar reformas que aumentem a funcionalidade do porto faz com que se gerem muito empregos, renda, oportunidades e investimentos, o que fomenta muito na economia do estado. Gera-se aproximadamente 14 mil postos de trabalho direto e indireto, e a atividade portuária ela precisa de empresas, de negócios, que demandam serviços, produtos, transporte e mão de obra. Isso movimenta uma enorme cadeia produtiva ao redor do porto. A sua localização é estratégica. Está próximo dos Estados Unidos, Europa, Ásia e China. Os principais países de destino de exportação dos produtos que saem do porto são a China, a Holanda, a Malásia, a Alemanha e o Japão, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Portanto, o Porto Itaqui é essencial para escoar grande parte dos produtos exportados pelo Brasil, desde os grãos até o minério e o petróleo. E desde a sua criação, o Maranhão se tornou muito mais competitivo frente ao mercado internacional, pois as filas de espera dos navios diminuíram, houve uma maior flexibilidade das manobras e uma maior capacidade de armazenamento. Isso tudo reduziu o frete por tonelada. No ano de 2020, com a pandemia ocasionada pelo coronavírus, Covid-19, e a necessidade de contenção de sua capacidade de replicação, houve uma retração da economia mundial, estimada pelo FMI, o Fundo Monetário Internacional, de 3,5%, ocasionada principalmente pela diminuição expressiva da produção econômica, gerando uma forte recessão que atingiu ao mesmo tempo as diversas economias mundiais, desde as mais avançadas, como a dos Estados Unidos da América e países da Europa, como também de países em desenvolvimento, como o Brasil, sendo estes os que mais sofreram com essa grave crise. O Maranhão foi afetado fortemente em nível econômico pela Covid-19. A expectativa de que o PIB maranhense do ano 2020 recue 3,8% comparado ao ano de 2019, mas com desempenho superior ao PIB brasileiro, que recuou 4,1%, segundo dados do IBGE. A expectativa do PIB maranhense melhorou com relação aos avanços anteriores, feitos pela IMESC, que chegou a estimar um recuo de 5,8% no trimestre anterior. Essa diminuição aconteceu, em parte, devido ao aumento da produção de grãos do Estado, estimada pelo IBGE-LSPA de 5.400.000 toneladas, crescimento de 10%. Isso gerou, consequentemente, o aumento das exportações pelo Porto do Itaqui, que, apesar da diminuição da economia, movimentou no ano de 2020 25.300.000 toneladas de cargas, superando a marca histórica do ano anterior.